Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Queria trazer uma palavra aqui hoje, uma reflexão muito boa bíblica, muito boa mesmo. Estou cheio de papelzinho aqui, ó. Estudo bastante e eu tô com estudo para fazer para sábado postar. Essa semana foi muito corrida para mim, nem deu para mim postar, mas quero botar até umas partezinhas desse vídeo curto que eu vou fazer no status, até para chamar a atenção de vocês também. Poucos vão chegar ao fim do poucos vão chegar ao fim do poucos vão chegar ao fim do vídeo, que eu vou colocar nos status aí de pedaço, mas vale muito a pena, vai trazer uma reflexão muito boa para quem chegar aí. Eu aconselho você a chegar, porque você vai abrir sua visão para algumas coisas. Eu tava vendo em Israel, a guerra que tem lá em Israel, antes de ontem, se não estou enganado, Israel atacou o Irã, e ontem o Irã devolveu o ataque, por aí vai. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida mesmo. Foi muito míssil mandado para Israel, muitos dele caiu. E ali pessoas morrem, a guerra tá voando. A Rússia em guerra com a Ucrânia, Israel estava em guerra com Hamas e agora Israel em guerra com o Irã, a China em guerra comercial com os Estados Unidos, e isso tudo indica que vai levar uma terceira guerra mundial. Eu não duvido. Mas por que eu estou falando disso? Porque o mundo está um caos. No momento o mundo está um caos. E poucos estão percebendo. E a Bíblia já falava disso. A Bíblia já falava disso. Ela fala detalhes e detalhes de várias coisas. Então vale muito a pena a gente escutar e a gente dar um pouco de atenção para isso. A gente dá atenção para tantas coisas do mundo, bebidas e etc. Vale muita atenção, porque isso também envolve nossa vida espiritual. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores, falhamos, mas eu aprendi uma coisa, estou com 35 anos, aprendi uma coisa, que a gente errar, a gente pecar e a gente cair, e até a gente ir para o fundo do poço, em algumas situações, isso é da vida, isso são coisas que acontecem. Agora, a gente que decide se a gente quer continuar no chão ou se a gente quer se levantar. Então, a gente está muito perto do fim. Eu creio que Jesus está muito perto de voltar e as pessoas estão mortas espiritualmente. Mortas mesmo. Mas Jesus já falava aqui em Mateus 24 que no fim dos tempos seria assim. Que o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas ia se esfriar. Então as pessoas vivem as suas vidas normal, como se nada fosse acontecer. E esse é o grande perigo. Porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele não descansa não, irmãos. Ele é a todo tempo, a todo momento ele está trabalhando ao nosso redor. E aí alguém pergunta para Jesus a seguinte coisa. Os discípulos chegam para ele, vou dar um resumo bem rápido, é muito bom, mas para não ficar longo, eu sei que nem todo mundo tem paciência quando se trata de coisa divina, mas as palavras que eu vou trazer aqui podem servir para você. E eu acredito que vai servir. E aí alguém responde para Jesus a seguinte coisa. Alguém pergunta para Jesus, o discípulo diz, mestre, me diz qual sinal haverá da tua vinda e da destruição do mundo? Porque Jesus fala para ele sobre a destruição de Jerusalém, que isso aconteceu 70 anos depois da morte dele. Ele fez uma profecia lá. Então, mestre, me diz aí, diz a gente quando é que vai ser a destruição de Jerusalém e a volta da tua vinda e a tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus sai dando uma série de descrição para ele de como seria o fim do mundo e de como seria a vinda dele.
E é bem interessante notar que ele diz assim, quando você chega em Mateus 24, capítulo 4, ele diz assim, ó, quando eu olho para a guerra hoje lá em Israel, como é que está a situação, e eu começo a perceber que as palavras dele, de Cristo, faz todo sentido. Ele diz assim, ó, para vocês entenderem. Aí respondeu Jesus, capítulo 24, verso 4. Se vocês pegar qualquer Bíblia, vocês vão ler essas palavras aqui. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que ele fala, acautelai-vos, ninguém engane vocês. Vai vir muito em meu nome aí, dizendo que é o Cristo, que é isso, aquilo, outro. Mas não acredite, isso é o primeiro sinal. A gente vai olhando no mundo hoje, a gente vê muitos falsos profetas, pessoas dizendo que é Cristo, que é etc, etc. Só você olhar na internet aí, a internet está lotada. E aí vem a parte bem importante aqui que ele fala. Verso 6 do capítulo 24, ele vai dizer, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então você vê, ele diz que haveria fome, guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, mas ainda não seria o fim. Todas essas coisas seriam o princípio das dores. Ele compara a vinda dele com uma dor de parto. Então, cara, se você parar para olhar o cenário do mundo atual hoje, é porque pessoas, ela vive numa bolha brasileira que ela não está enxergando o que está acontecendo lá fora, mas a gente tem que entender que o mundo é muito grande. E o que acontece lá fora também diz respeito a profecias bíblicas. Então, o que é que acontece? Se você vê hoje um país está em guerra com outro, o outro está em guerra com outro, Israel está em guerra agora com o Irã, a Rússia com a Ucrânia e rumor de guerra de outros países se envolver. Pandemia, a gente teve um aí, eu estava estudando um pouco a respeito desse assunto aí, desde que houve o dilúvio, a única coisa mundial que realmente aconteceu foi a pandemia. Então, meus irmãos, tudo isso é um sinal, a gente não pode ignorar, não. Indo mais para frente, avançando aqui, eu quero encurtar, eu tinha tanta coisa boa para falar aqui, mas eu quero encurtar o máximo possível, para o vídeo não ficar longo, para vocês também, muita gente nem tem paciência, mas vamos lá. Vai chegar onde eu pretendo aqui. Então, quando você vai para o verso 36, ele diz a seguinte coisa: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, irmão, aqui ele diz a seguinte coisa. Assim como foi nos dias do dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, como era no dia do dilúvio? Era a mesma coisa que é hoje. Hoje eu acho que ainda está pior, ultrapassou todos os limites. Imoralidade sexual, os homens hoje amantes de si mesmos, estão trocando, deixando de adotar criança para adotar bebê reborn, então deixando de as pessoas maldosas mesmo, fazendo atrocidades, filhos batendo em pai, mãe, extorquindo e fazendo todo tipo de atrocidade que vocês vêem na televisão. É só a gente assistir televisão, a gente não consegue mais acompanhar tanta maldade. Então o amor das pessoas se esfriou. E semelhante ao tempo de Noé. Então as pessoas estão dessa forma, dormindo espiritualmente e não conseguem ver além. Tudo acontecendo ao seu redor, a Bíblia se cumprindo ao seu redor e elas não se acordam, elas estão nem aí, ela vive do mesmo jeito. Tem pessoas que dizem assim, não, porque quando... Um exemplo. Tem pessoas que dizem assim, não, quando eu deixar de fumar o bebê, eu me converto. Irmão, se você deixar
para você deixar para aceitar Cristo, quando você deixar seus maus desejos, seus maus caminhos, você nunca vai aceitar Cristo. Você tem que se arrepender de coração, deixar seus pecados e para poder você ter a vida eterna. Se você for esperar aceitar Jesus de coração, você nunca só deixando seus maus caminhos. Quando eu deixar, eu aceito. Você nunca vai deixar, irmão. Nunca vai deixar. Então você tem que se esforçar, chegar para Cristo e dizer: eu errei, eu pequei, chorar, pedir perdão, feito Davi pediu, e a salvação será sua. Daí em diante você tem que mudar de vida, ter uma outra direção para poder você continuar assegurando sua salvação, porque essa vida é muito passageira. E aí tem uma coisa bem interessante aqui em Pedro. Estou aqui com vários papéis porque estou fazer um estudo sábado agora. Eu não consegui fazer esse sábado, mas sábado agora estou com estudo para fazer, muito bom, muito maravilhoso. E aí tem uma coisa bem interessante aqui em Pedro, que ele diz assim, irmão. Sabeis primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo o seu próprio desejo, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A vinda de quem? De Jesus. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, vê só, a Bíblia ela é tão santa nisso aí, que você vê mesmo que foi inspirado por mão divina, que diz assim, ó, que nos últimos dias, que é o que a gente está vivendo hoje, eu creio, diz que pessoas iam dizer: oxe, onde é que está a promessa da tua vinda? Ou seja, Jesus. Tem pessoas que dizem: oxe, desde que eu era criança, eu digo que eu já escutei muito isso, desde que eu era criança que eu escuto falar que Jesus vai voltar, cadê? Eu hoje estou com 40, 50 anos. Mas essas pessoas esquecem que a vinda de Jesus para a vida dela é a partir do momento que ela fecha os olhos, irmão. A vinda de Jesus, ela pode vir para você agora, quando você morrer. Ela pode acontecer em qualquer momento, é só você fechar os olhos. Entendeu? Então a gente não sabe o dia de morrer, não. Não sabe. A gente tá vivo agora, mas a gente pode morrer de uma topada, de um resfriado. Então ele já dizia aqui que pessoas iam surgir falando isso. E aí ele diz algo bem interessante. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Por essas coisas também pereceram o mundo de então. Ou seja, o mundo lá atrás, o mundo de Noé, pereceram por essas mesmas coisas. As pessoas andavam com as suas paixões, concupiscência e tal, desse mesmo jeitinho. E por conta desses tipos de coisa, desses pecados que o mundo lá atrás pereceram. Pereceram coberto pelas águas do dilúvio, Pedro diz. E aí ele vem aqui no verso 7, desculpa, eu nem falei a referência, 2 Pedro 3, versículo 3 ao 4. Depois, verso 7 aqui, ele vai dizer a seguinte coisa. Os céus e a terra que existe agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição do homem ímpio. Do mesmo jeito que o mundo acabou lá atrás, por desobediência, por pecado, pelas pessoas não quererem se arrepender, por as pessoas se desviarem tanto de Deus, fazer coisas que Deus não queria, Deus destruiu aquele mundo. E a história você já conhece, só sobreviveu quem estava na arca e etc. Aí Pedro diz, pela mesma palavra que destruiu o mundo lá, essa mesma palavra está sendo reservada para destruir o mundo de agora, só que diferente. O mundo, a terra e o céu de hoje está sendo reservado para ser destruído pelo fogo. E aí ele diz, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, tipo, não fique julgando, dizendo assim, não, Deus demora a voltar, Deus não... Jesus, e a turma fala tanto que ele vai voltar agora não, eu tenho tantos anos. Então ele diz, cuidado, que 1000 anos para Deus é um dia. Faz 2000 anos que Jesus morreu, mas para Deus é como se fosse 2 dias. 2000 anos, 2 dias.
Ele morreu ontem para Deus, praticamente. Então, cuidado, Pedro diz, cuidado. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para com vocês, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Ou seja, o Senhor não tarda a sua promessa. Ele é longânimo, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, Pedro diz. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem serão descobertas. Eu paro por aqui com a Bíblia, mas eu quero dizer a vocês a seguinte coisa. A Bíblia, ela é muito eficaz, muito certa e muito poderosa. Se isso aqui fosse só um livro qualquer, isso já teria sido destruído. Quantas e quantas pessoas na antiguidade não fizeram guerra, mataram, trucidaram pessoas por causa da Bíblia? Muitas. Muitas. Poucas pessoas vão chegar no fim desse vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito edificante. Isso vale para a gente fazer uma análise de si próprio, olhar para dentro de si. Então, irmãos, não ignorem não, sua vida espiritual não. 1000 anos para Deus é um dia. E Deus pode voltar no momento em que você fechar os olhos. O mundo lá atrás estava decadente, decaído e pereceu. E hoje o mundo está a mesma coisa, talvez até pior, e vai perecer também. Você só tem um único refúgio, é Cristo. Fora dele não tem refúgio. Tá acontecendo guerra, rumores de guerra, a coisa tá louca, o mundo tá a pior coisa possível. E eu e você, se a gente não se acordar, se a gente não se orientar, a gente vai perder nossa salvação. Cristo diz a seguinte coisa ainda em Mateus 24, que eu não queria ler para não prorrogar tanto o vídeo. Ele diz a seguinte coisa, ele diz que ele fala assim, que e este evangelho do reino será pregado em testemunha para todas as nações. Então virá o fim. Então ele diz que vai acontecer guerra, rumores de guerra, tudo isso, peste, pandemia, terremoto em vários lugares, a gente vê que está acontecendo direto aí, mas ainda não seria o fim, seria só o princípio das dores. Mas ele diz uma característica muito boa de quando é o fim, de verdade, quando o evangelho do reino fosse pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então veria o fim. Então o fim vinha, ele disse. Então significa que o evangelho está sendo já anunciado nos 4 cantos da terra por conta da internet. Ele está chegando muito longe. Eu já estou falando aqui agora, pessoas que eu não conheço de vários lugares vão ver. Então o evangelho está terminando de ser pregado. E quando isso terminar, o fim vem. Então que vocês possam se preparar. Ainda há tempo para quem respira. Há tempo de deixar os pecados, pedir perdão a Deus, aquele mau relacionamento, aquela imoralidade que a gente comete, aquele relacionamento fora do casamento que a gente tem, aquela conversa mal conversada no telefone que a gente não deveria ter, aquelas coisas que a gente assiste que a gente não deveria assistir, e certo tipo de pecado que a gente comete que Deus não aprova e que Deus está vendo tudo isso e que um dia vai ser passado diante da gente, diante do juízo. Quando todos morrerem, a Bíblia diz a seguinte coisa: ao homem só é permitido morrer uma vez e depois disso o juízo. Então, assim que a gente partir desse mundo, a gente vai dar de cara com Deus para ser julgado por todos os nossos pecados e tudo vai ser posto diante de nossos olhos. Abriu-se os livros, a Bíblia diz, e abriu-se também outros livros, que é o da vida. E você vai ser julgado até pelos seus maus pensamentos. Aquele mau pensamento que você teve de matar o cara que lhe feriu, o que lhe agrediu, vai ser exposto nesse momento. A Bíblia diz que pela palavra serei justificado e pela palavra serei julgado. Então, tudo que a gente fala, está sendo escrito. Então, que essa palavra de reflexão ela venha trazer a vocês aí um pouco de reflexão, que a promessa de Deus não tarda em demorar e nunca é tarde para ninguém enquanto a pessoa respira. A gente pode simplesmente parar e se arrepender enquanto há tempo. Mas não fiquem dormindo não, irmão.
fiquem dormindo não, porque está acontecendo coisas no nosso mundo hoje que muitas pessoas não conseguem enxergar do lado. E qualquer momento a sentença pode ser pronunciada. Nesse momento, nesse exato momento, Deus ele está no lugar, no santuário, no santuário intercedendo pelos nossos pecados. Ele entrou lá após a sua morte para interceder pelo pecado da humanidade. Mas ele vai se levantar. O Apocalipse diz assim que vai chegar um período que ele vai se levantar e vai dizer está feito. E ele pega um incensário, a Bíblia diz que ele sai do santuário e lança na terra e diz está feito. O sujo continue sujando mais. O limpo que torne mais limpo. O imundo continue na imundície. E o limpo continue na limpeza. Ou seja, todos os casos já vão estar decididos para salvação e para perdição. E nesse momento, o seu nome e o meu pode estar passando no santuário lá. Entendeu? Quando ele levantar, todos os casos estão decididos para salvação e para perdição. Pessoas vão receber a sentença da condenação e nem vai perceber, vai continuar andando aqui na terra tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas no céu já foi decretada a sentença dele, condenado. Então, vamos abrir os olhos para a realidade. Espero de coração que esse vídeo tenha edificado qualquer pessoa que assistiu até o fim, você que assistiu até agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou colocar no meu status alguns cortes aí. Vou colocar também um vídeo muito interessante que eu vi hoje a respeito do chip, de um chip aí que estão implantando nas pessoas. Não, a respeito de um projeto que está fixado e aniquilado para daqui para 2030 todo ser humano usar um chip para ser identificado em qualquer lugar. Isso é muito perigoso. Então que Deus abençoe todos vocês. E estou orando aí por todo mundo que meus amigos que eu cresceu comigo, até para meus inimigos eu oro, que Deus manda orar até pelos inimigos. Inimigo assim, né? Eu não sei se eu tenho nenhum, graças a Deus não tenho raiva de ninguém. Mas às vezes tem umas pessoas que não gostam de você, vai saber, né? Enfim, a gente vive num mundo que é assim. Mas mesmo assim eu oro por essas pessoas. Então, que Deus abençoe todos vocês e que essa palavra tenha abrido uma reflexão nessa noite. Amém?